Olá pessoal, sejam muito bem-vindos neste vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar de uma questão muito interessante. Qual é a diferença entre um africano que ainda está no continente africano, ou seja, alguém que nunca saiu do continente africano, e um africano que já está no Brasil? Você sabe qual é essa diferença? Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Senapon, eu sou do Benin, um pequeno país da costa oeste do continente africano, e eu sou educador. E o vídeo está começando. Bom, vamos lá. Antes de a gente ver qual é realmente essa diferença, primeiramente a gente precisa se fazer a pergunta seguinte: quanto tempo a pessoa já passou em ambos os lados? Ou seja, se a pessoa vive no continente africano, há quanto tempo ela vive lá? E se a pessoa saiu de lá para o Brasil, há quanto tempo ela está vivendo no Brasil? A questão está aí. Por quê? Veja bem, meu exemplo. Eu saí de lá, eu saí do meu país, o Benin, no continente africano, aos 23 anos de idade. A gente está no mês de março e em agosto eu vou fazer 32. Logo, eu estou passando 8 anos aqui no Brasil. E quando eu estava lá, eu estava no meu mundinho, eu tenho meu ciclo de amizade, meu ciclo de relacionamentos. A minha maneira de interagir com as pessoas era outra. A minha maneira de lidar com as questões da vida era outra. A minha maneira de lidar com saúde era outra. A minha maneira de lidar com meus relacionamentos, né, que sejam afetivos ou de outro tipo, era outra, né? E aí eu saio de lá e venho para o Brasil. Logo, um novo mundo se abre para mim. Novas possibilidades. Eu expando meus horizontes, né? E aí, a partir desse momento, começa um novo ciclo para mim. Um ciclo de ressignificação para a minha vida, em que as coisas vão mudando aos poucos. A minha maneira de lidar com as pessoas vai mudar novamente. A minha maneira de lidar comigo mesmo, com minha saúde, com as perspectivas de trabalho, a visão de futuro, de presente, tudo isso vai mudar novamente. Né? Então, ao longo de 8 anos de presença no Brasil, eu mudei bastante. Quer um exemplo? Por exemplo, quando eu saí de lá para cá, eu estava no meu primeiro ano aqui, eu não me imaginava que eu casaria com uma mulher brasileira. Por quê? Não que eu não tenha tido relacionamentos, não, mas quando eu entro no relacionamento, eu vejo que nós estamos em mundos totalmente diferentes, que a minha concepção de relacionamento era diferente e que a concepção de relacionamento da pessoa era diferente, sabe? Mas eu estava numa grande cidade também. Depois, alguns anos, quando eu terminei o mestrado, eu vim para Juiz de Fora, uma cidade de tamanho médio. E aí eu começo o doutorado. O que aconteceu? O Fabrício mudou a ponto de casar com uma mulher brasileira. E eu tenho uma família afro-brasileira, né? Meus filhos têm nomes africanos, mas têm também nomes brasileiros. Eu falo minha língua com eles. Mas é interessante ver que a pessoa muda, né? A gente vai atualizando quem nós somos. A gente vai atualizando. Pensa num programa de computador. Né? Ou, sim, um programa de computador. Quando você instala esse programa no seu computador, vai chegar um momento em que o fornecedor desse programa vai dizer para você que tem uma nova versão disponível. O que você vai fazer? Você atualiza a versão que você já tinha. Você não precisa desinstalar a versão que você já tinha. Você só atualiza. Significa o quê? Que o que você tinha instalado continua valendo, mas você adiciona novas funcionalidades. É praticamente a mesma coisa, né? Por quê? Eu vou fazer a pergunta seguinte para você. Você acredita que o mundo a ponto de me desligar completamente de quem eu era? Não. É que eu simplesmente me instalo num lugar de dupla visão. Eu tenho alguma coisa a mais, né? Eu me torno uma pessoa nova. Ora, o que é responsável por essas mudanças? As novas experiências que a pessoa vai vivendo. As novas experiências. Os novos ciclos de relacionamentos que vão se estabelecendo. Os novos contatos que a pessoa vai fazendo. Os novos lugares que a pessoa vai frequentando, né? E, sobretudo, as escolhas que a pessoa vai fazendo. Isso vai mudando a pessoa aos poucos. Então, ele pode mudar para bem ou pode mudar para pior, né? Tudo depende dos contatos e das escolhas e das ressignificações que a pessoa vai fazendo, né? Logo, agora eu vou responder
uma vez por toda essa pergunta. Putz, Fabrício, responde logo essa pergunta, caramba. Qual é a diferença entre um africano que está lá e um africano que já está aqui ou que está em qualquer outro lugar do mundo? Dependendo do tempo que ele passar, a diferença está no olhar. É simples assim. Na maneira de olhar para o mundo, na maneira de ver as coisas, ok? Como eu acabei de dizer para você, ele adquire uma dupla visão de mundo. Eu, por exemplo, eu já vivi alguns meses no Equador, por exemplo, na América Latina. Logo, a minha visão já se expandiu mais um pouco. Faz sentido? Então, a primeira diferença está no olhar, na visão de mundo. E a segunda diferença está nas experiências, nas novas experiências que a pessoa vai vivendo. As diferenças estão aí exatamente nesses pontos mesmo. E aí, para fechar este vídeo, para ele não ficar longo demais, eu queria fazer uma pergunta para você. Você vai pensar e colocar a resposta nos comentários. Qual é a diferença entre um africano que está lá no continente africano e um brasileiro ou uma brasileira aqui que nunca saiu do Brasil para viver 2 semanas, um mês, 3 meses em outro lugar do mundo? Sequer nem saiu da cidade dela para outro estado do Brasil para passar um tempo. Como seria? Qual seria essa diferença? Pensou? Compartilhe comigo nos comentários e será um prazer ler você e aprender também a partir do seu ponto de vista. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Dúvidas, perguntas, colocar nos comentários. E aí eu convido você a me seguir lá também no meu Instagram, Senacom22. Eu abro a caixinha de pergunta, você coloca a sua pergunta, aí eu vou responder aí para você nos stories. Obrigado pela sua atenção e encontro com você no próximo vídeo. Antes de ir embora. Se o vídeo valeu a pena, deixa lá seu like maroto e compartilhe com outras pessoas que precisam também aprender com outro ponto de vista, aprender mais sobre o continente africano. Muito obrigado e fui!